O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 9 de outubro. Golpistas anunciam plano para transição em Burkina Faso. Nós teremos a organização, de uma Assembleia Nacional neste final de semana. Ela começou hoje, na verdade. Oficializou o capitão Ibrahim Traoré como presidente do país até 2024, tá? Em 2024, então, que nós teremos novas eleições em Burkina Faso como parte de uma transição, para a democracia, um retorno para a democracia. Lembrando que Burkina Faso passou por 2 golpes de Estado num período ali de 9 meses, basicamente 10 meses, vamos arredondar para cima. E foi um golpe dentro do golpe, inclusive, com um setor das Forças Armadas derrubando outro setor das Forças Armadas. Então, essa Assembleia Nacional está ocorrendo nesse momento. Quer dizer, nesse momento lá não, porque acho que nesse momento eles já estão indo dormir, porque, por causa do fuso horário. Mas hoje e amanhã, hoje dia 14 de outubro, dia que estamos gravando o programa, amanhã dia 15, mas já foi anunciado que o Ibrahim Traoré será presidente do país e as eleições serão em 2024. E um pouco mais ao sul, os governos de Camarões e de Nigéria, pediram para se juntar à iniciativa do cacau, que é conduzida por Costa do Marfim e Gana, que é chamada em inglês de SIGICE, que busca articular os interesses desses grandes produtores de cacau. E também sob pressão de algumas organizações internacionais devido à exploração de mão de obra em pessoas em condições análogas à escravidão ou mão de obra infantil no plantio, cultivo e extração de cacau. Caso Nigéria e Camarões entrem nessa iniciativa, mais de 2/3 da produção global de cacau estarão fazendo parte dessa iniciativa, tá? Notícia da segunda-feira passada, dia 10 de outubro. Alberto Fernandes faz novas trocas em ministério na Argentina. Quem nos traz essa informação é a nossa querida Silvia Colombo. E 3 mulheres se tornaram ministras na Argentina. Vitória Tolosa Paz se tornou ministra do Desenvolvimento Social. Raquel Olmos, ministra do Trabalho. E Ailén Mazina, ministra de Mulheres, Gênero e Diversidade. Isso num contexto em que a Argentina tem enfrentado uma alta na inflação e também tem enfrentado protestos de sindicatos, de alguns sindicatos, alguns movimentos trabalhistas, por conta especialmente do impacto social da inflação. Isso também está ligado ali à disputa entre os defensores do Alberto Fernandes e os grupos mais ligados ao kirchnerismo da Cristina Kirchner. E outra notícia, vinda do nosso vizinho, meu caro Matias, e que aí você fica à vontade para comentar, porque você esteve lá recentemente, fez as trocas cambiais e tal. Na última terça-feira, dia 11, a Argentina anunciou 2 novas cotações do dólar. Há muito tempo atrás, a gente recebeu aqui o Ariel Palacios, o torcedor do Londrina, que tem aquela brincadeira do Dona Flor e seus 2 maridos, mas no caso a Argentina e seus $2. E agora nós vamos ter... Agora a poligamia pegou de vez, Não é mais um bígamo, não sei nem o que... Pois é, agora nós teremos 14 variantes no câmbio argentino, e apelidados, 2 de dólar Coldplay,
né? Porque a banda tem prevista vários shows. São 10 shows no total, todos os ingressos foram esgotados, serão no Monumental de Nunes. Mas e é a primeira banda a fazer isso no estádio do River Plate. Mas os shows do Coldplay foram mantidos na Argentina? Sim. Porque aqui no Brasil eles foram adiados, Foram né? adiados para 2023 porque o Chris Martin, o vocalista, está com uma infecção pulmonar grave. Mas são 10 shows de 25 de outubro a 8 de novembro lá no Monumental de Nunes. Gente, tem gente suficiente para ir no show, para ir em tanto show do Coldplay? Pois assim? Aqui no Brasil... Assim, falando da Argentina, né? Aqui no Brasil já estão... 5 dos 6 shows previstos já estão esgotados também. O que eu sei é que o show aqui em São Paulo seria no estádio do Palmeiras, mas aí passou para 2023 e não vai ser mais no estádio do Palmeiras porque vai ter jogo no dia. Vai ser no Morumbi. Vai ser no Morumbi? Vai. Então. Então você que é fã de Coldplay, e se caso a gente tenha falado alguma bobagem, você nos corrija. E além do dólar Coldplay, nós também teremos o dólar Qatar. Ambas as medidas, né, são para evitar mais saída de dólares do país, né? Então, o que acontece? Se um argentino for usar o cartão de crédito em dólares, né, no Qatar, né, ele vai pagar, não necessariamente no Qatar, né, mas no estrangeiro como um todo, ele vai pagar ali um imposto, né, um pouco maior do que a cotação normal. Tá? Então, é uma zona. Tá? Em bom português, é uma zona. E como a gente fala que, não, porque a Argentina está em crise, porque a Argentina entrou em crise. Gente, a Argentina está em crise desde 1929. Tá? Assim, é sério, parece brincadeira, mas é basicamente isso. Nos poucos momentos que a Argentina teve prosperidade, ela torrou tudo em armamento na Guerra das Malvinas. E foi de forma artificial, como a paridade nos anos 90, que a gente sempre critica, né? Como que o Domingo Cavaggio ainda tem alguma influência, né, nos rumos da economia argentina. Pois é, então é isso. Mas um abraço a todos os nossos ouvintes argentinos, como nossa querida Sara. E eu sei que ela não é a única, devem ter outros Tem também. a Juliana também, que sempre comenta com a gente. Além dos brasileiros residentes na Argentina, como o Felipe Ferreira, do Consulado Brasileiro em Córdoba. Também no começo da semana, partido estreante vence eleições no Lesoto, mas não consegue maioria. Pois é, quem ficou, né, na frente das eleições são 120 assentos, né? O Lesoto é um regime parlamentarista, então você precisa de 61 para ter a maioria. E o Revolução para a Prosperidade, tá, que é um partido reformista, ali, um liberalismo social, né, ficou em primeiro, com 39% dos votos e 56 assentos. Tá? Ele é liderado pelo Sam Matecani, que é um empresário e que já foi várias vezes classificado como o homem mais rico do Lesoto. Tá? Ele que teria ali uma fortuna na casa de 1 de bilhões de dólares. Tá? O cara tem 10 bilhões de dólares. Tá? Não é pouco dinheiro. Né? Ele, né, que inclusive já ganhou vários prêmios ali, como homem de negócios e tudo mais. E da onde vem a grana dele? Né? Ele é ali tido como um self-made man e tal, né? Ele vem de uma família relativamente pobre, né? Relativamente não, uma família pobre, tá? E a principal atividade econômica do Lesoto, né, como de várias regiões ali do sul da África, é a mineração. A grana dele vem de diamantes, tá? Depois ele, obviamente, diversificou ali o seu portfólio de investimentos e tal. Inclusive, ele ganhou muita notoriedade com a pandemia, porque ele adquiriu privadamente dezenas de milhares de testes para distribuição e tal. Mas a origem da grana dele é mineração de diamante, tá? Então, ele ficou em primeiro, ele é um novato na política, é aquela retórica do não, sou empresário, não outsider. Sou um outsider, não sou político, eu quero reformar o Lesoto, eu quero a melhoria do Lesoto, mas não conseguiu maioria, tá? Em segundo lugar, ficou o Congresso Democrático, que é o partido de esquerda do Lesoto,
que é um partido relativamente recente, porém que é herdeiro do partido que foi criado ali no contexto da herança da luta contra... Herança não, né? Mas da influência da luta contra o apartheid na África do Sul, que era um partido panafricanista, com as cores, né, do panafricanismo... do Marcus Garvey. Do Marcus Garvey, exatamente, preto, vermelho e verde. E o partido do atual primeiro-ministro, né, o Matibeli Mokotu, ficou em segundo com 29 assentos. Só que aí, se a gente olhar os resultados eleitorais, a gente vai ver ali uma série de partidos com de 8 a 2 cadeiras. Então, como o Sam Matekane ficou com 56, ele precisa de 5, é muito possível, muito provável que ele consiga ali fazer uma coalizão, fazer uma aliança e conseguir atrair 5 parlamentares para a sua chapa. Um desses grupos que já está alinhado com ele, que elegeu 4 parlamentares, é o Movimento para a Mudança Econômica, que foi fundado em 2017, tá? Que estava na oposição ao atual governo. Tá? Agora, Movimento para a Mudança Econômica. O que essa mudança econômica significa, infelizmente, não sei dizer. De qualquer jeito, o Sam Matekane vai ser o primeiro-ministro do Lesoto, fazendo aí essa coalizão e juntando o cargo de primeiro-ministro com o posto de homem mais rico do país. Da África Austral, vamos para o Sahel, já que na última terça-feira, dia 11, o primeiro-ministro do Chad renunciou para abrir caminho para novo governo. Lembrando, né, o Chad passou recentemente, né, por uma mudança ali no seu governo, né, já que o atual presidente, né, Mahamat Idriss Deby, assumiu o poder depois que o pai dele morreu em condições muito esquisitas na frente de batalha na Guerra Civil do Chad. O atual presidente, o Mahamat Idriss Deby, ele foi o signatário daquele grande acordo, né, de coalizão nacional que foi mediado pelo governo do Catar, que foi assinado em Doha, né, esse ano, tá? Em que vários atores políticos, os diversos grupos, menos o maior grupo armado da oposição, assinaram esse Acordo da Concórdia. Né? Ele foi batizado assim. E o primeiro-ministro, o Albert Brahimi Padaki, ele renunciou como parte, né, dessa transição para as eleições que estão planejadas, estão previstas para outubro de 2024, tá? Como parte desse grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Então, pelo acordo, ele sairia, o Deby seria reconhecido como presidente e nomearia um novo primeiro-ministro. Isso também está ligado ao fato de que o Chad anunciou que vai aderir a um mecanismo elaborado pelo G20 sob proposta francesa, tá? Lembrando, a França é a antiga potência colonial que dominou o Chad, tá? Ali a partir do imperialismo da corrida à África do século XIX. A França ainda tem uma influência muito grande no Chad e, a partir dessa proposta francesa elaborada dentro do G20, o Chad terá a sua dívida externa refinanciada, tá? Então, basicamente, esse acordo, tá, vai estabelecer que a dívida externa do Chad ela será em parte perdoada, tá, e em parte assumida em prestações mais suaves em relação com a Arábia Saudita como fiadora. Qual a parte que será, então, refinanciada? Né? A parte que será perdoada seria a parte mais ligada a países europeus. Já a parte que será refinanciada é uma parte dessa dívida ligada à China. Então, vejam, tem um contexto aqui muito interessante de disputa por influência política na África. Porque, colocando em termos muito mais crus, muito mais diretos, o que a França e os seus aliados estão fazendo é o seguinte: olha, Chad, você pegou uma grana emprestada com a China, né? A gente vai pagar para a China
assume a sua dívida com suaves prestações e você, entre aspas, se livra da sua dívida com a China, ou seja, diminui a influência chinesa ou diminui seus laços com a China. Tá? É isso que a França e outros países estão basicamente propondo, colocando, repito, em termos muito crus. Tá? E antes da gente fechar esse bloco, do primeiro bloco do Giro de Notícias, meu caro Matias, no Djibouti, nós tivemos, nesse último dia 8 de outubro, 7 soldados mortos, tá? Depois do ataque de um grupo chamado Frente para a Restauração e Democracia. Tá? É o primeiro ataque armado realizado no Djibouti desde o fim da Guerra Civil da década de 1990, né? Que chegou ao fim com o acordo em 1994. Lembrando que o presidente ditador dono, né, do Djibouti é o Ismail Omar Guelleh, que sucedeu o tio dele, né, em 2004, e o tio dele governava desde a independência, desde a década de 1970. Tá? Então é um grupo que entrou em guerra contra o Hassan Guelleh na década de 1990 e agora teria voltado às suas operações contra o atual presidente ditador mandatário do Djibouti. Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da quarta-feira passada, dia 12 de outubro. Governo do Haiti autoriza intervenção militar estrangeira para enfrentar crise política e humanitária no país. O Conselho de Ministros haitiano autorizou o primeiro-ministro Ariel Henry a solicitar uma força armada estrangeira no país. Isso foi comentado, inclusive, pelo secretário-geral Antônio Guterres, dizendo que seria necessária uma ação de força rápida para ajudar a polícia haitiana a remover a ameaça representada pelas gangues armadas. Basicamente o cenário que antes da MINUSTAH, que se repete, né? Porém uma circunstância um pouco diferente, inclusive a circunstância brasileira é um pouco diferente agora, mas é basicamente a mesma ideia, o mesmo princípio. Então por que no caso a MINUSTAH não deu certo? Né? Porque no processo final da MINUSTAH, afetado pelo terremoto, nós tivemos a falta de diálogo político, a falta de um concerto político, tanto que a MINUSTAH foi várias vezes adiada, né? Mas não se chegava numa conclusão satisfatória. E por conta disso, inclusive, nós tivemos diversas manifestações no Haiti contra uma nova possível intervenção estrangeira no país, pedindo pela renúncia do Ariel Henry, inclusive. Lembrando que, né, tivemos ainda por cima o assassinato do Jovenel Moïse e até agora não foi solucionado, não tivemos uma conclusão sobre isso. Índia encontra violações e interrompe produção de remédios por mortes na Gâmbia. O laboratório Maiden, tá? O Maiden, né? Mas Maiden, M-A-I-D-N, foi suspenso, né? Depois que a investigação comprovou violações de segurança no laboratório que estão ligadas, infelizmente, às diversas mortes de crianças na Gâmbia que consumiram um xarope para tosse que causou uma falência hepática e renal grave nessas crianças. Hoje, atualmente, cerca de 45% de todos os remédios consumidos na África têm origem na Índia. É importante destacar, né, que a Índia e o Brasil têm um papel importantíssimo na história recente em relação aos genéricos, né? Hoje, inclusive, tem muitos genéricos que têm origem indiana no Brasil, ou que às vezes que não são produzidos na Índia, mas que os componentes têm origem indiana. Isso não significa uma caça às bruxas aos genéricos, isso não deve implicar uma desconfiança generalizada, porém, é importante, né, que os laboratórios que trabalham com isso tenham bons procedimentos de segurança para não acontecer uma tragédia como essas. Na Índia, teremos o início do julgamento pela Suprema Corte sobre o uso ou não de hijabs, né, de véus, por estudantes, por meninas, em escolas. Tá? Por quê? Porque o estado de Karnataka,
que é um estado que hoje é governado pelo BJP, do nacionalismo hindu, proibiu, tá, que em escolas públicas sejam utilizados véus, ou seja, proibindo que as meninas muçulmanas usem véus na escola. Isso levou uma série de protestos e fez com que o assunto fosse parar na Suprema Corte. No vizinho Bangladesh, a Human Rights Watch afirmou que o governo atual já prendeu cerca de 4 mil pessoas que participaram de protestos e demonstrações contra o governo, muitos deles supostamente com acusações falsas, como parte ali de uma grande repressão contra os movimentos de oposição no país bengali. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 13 de outubro. Venezuela protesta contra a decisão dos Estados Unidos sobre venda de empresa petrolífera. No caso, o governo venezuelano protestou contra a decisão de um tribunal que autorizou, né, a venda da empresa Citgo, né, que tem uma série de refinarias nos Estados Unidos e que pertence à PDVSA, a estatal do petróleo venezuelana. Essa decisão é baseada no fato de que o governo, entre aspas, né, do Juan Guaidó, teria autorizado essa venda, né, para ser realizada entre o final de 2023 e o começo de 2024. Já o governo venezuelano afirma que a decisão é viciada, atende a um usurpador ilegítimo do poder, no caso Guaidó, e que é parte de uma conspiração internacional que responde ao poder hegemônico dos Estados Unidos. Tá? Basicamente dizendo que a Citgo não pode ser vendida, né, nos Estados Unidos porque ela é controlada pela PDVSA, a PDVSA não autoriza a venda. Ou seja, né, a venda muito provavelmente seria feita para prejuízo da PDVSA. Já o argumento da justiça para autorizar a venda é de que o valor serviria para cobrir dívidas venezuelanas com outras empresas dos Estados Unidos e do Canadá, ou seja, o dinheiro sequer iria para a Venezuela, seria para cobrir essas dívidas. E na Venezuela, infelizmente, tivemos 36 pessoas mortas devido a fortes chuvas no país, tá? Ligadas ao furacão Júlia que a gente mencionou. Tá? Eu digo ligadas porque o furacão Júlia não passou especificamente por lá, foi um evento ligado, né? Não sei explicar direito a questão climática, né, nesse caso, mas cerca de 36 pessoas morreram, especialmente na parte oeste do país. E já na Bolívia houve uma troca na promotoria do caso do golpe de Estado 1, como é chamado, né? Ele que foi movido pela ex-deputada Lídia Patti, do Movimento ao Socialismo, contra os perpetuadores do golpe de Estado em novembro de 2019, entre elas a senadora Jeanine Áñez, que acabou assumindo a presidência, e de acordo com o seu advogado, o Vitor Nina, o procurador Carmelo Laura foi afastado do processo, o que pode beneficiar, né, os investigados, segundo a sua opinião, né, porque é um caso muito complexo, né, precisa de um conhecimento profundo, né, do que se passou naquele período. Então houve essa crítica aí por parte dos advogados da ex-deputada Lídia Patti, que havia ocupado seu assento na Assembleia Legislativa Plurinacional como suplente do Manuel Canelas, que passou pelo Vice-Ministério de Planificação e Coordenação da Bolívia e, posteriormente, foi o titular da pasta de Comunicação, ambas sob o governo de Evo Morales. E ainda sobre o caso que está correndo na Justiça, a Procuradoria rechaçou as denúncias de sedição, conspiração que havia sido interposta pela ex-deputada contra 3 ex-ministros de Jeanine Áñez, além do Fernando Camacho, né, atual governador do departamento de Santa Cruz. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News.
Partido de extrema-direita faz acordo para integrar governo sueco. Pois é, teremos a formação do novo governo sueco, que será capitaneado pelo Ulf Kristersson, do Partido Moderado, que é o Partido Conservador Sueco. Integrarão o governo, tá, o Partido Cristão Democrata. Lembrando, os moderados ficaram em terceiro nas eleições. Tá? Eles terão 68 parlamentares dos 349. Em primeiro lugar ficaram os sociais-democratas. Em segundo lugar ficaram os democratas suecos, que é o partido que tem ligações históricas com o movimento nazista sueco, e é o partido nacionalista de extrema-direita da Suécia. E em terceiro lugar ficou o Partido Conservador. Os conservadores vão governar junto com os cristão-democratas, que ficaram em sexto, e os liberais, que ficaram em oitavo. Isso não seria necessário para uma maioria. Então, foi feito um acordo com os democratas suecos, que, repito, é o partido de extrema-direita, em que os cristãos-democratas não farão parte do governo, não serão parte do gabinete, mas votarão junto com o governo no parlamento, tá? Então, na prática, é um retorno, né, dos democratas suecos ao governo sueco, tá? Então, né, não é exatamente lá uma boa notícia no meu humilde ver.